A maioria das mulheres não se dão conta que estão se perdendo dentro do casamento. Isso só acontece quando o casamento acaba. Então eu tô aqui para falar para você que depois de 6 anos de casada, eu aprendi o que estava me atrapalhando dentro do meu casamento, estava me fazendo me abandonar. E hoje eu tô aqui para mostrar para você que você também pode estar correndo esse risco e que, se está passando isso na sua vida, tem sim uma solução. Então vem comigo para esse vídeo que é fantástico. Tem uma frase de Jung que mudou a minha maneira de pensar, que diz assim: aquilo que você não conscientiza, controla a sua vida. Então aquilo que você não para pensar, você não para analisar, vai controlar tudo. Seja o medo, a ansiedade, medo da rejeição, medo do abandono, enfim, entre outras coisas. Se você não parar para pensar sobre isso e for deixando, ai, depois eu vejo, ai, outro dia, ai, não sei o que, vai controlar a sua vida, tá? Seja o seu casamento, os seus filhos, sua vida profissional, o que for. Se você não tomar consciência daquilo, vai controlar e vai te fazer mal. Então aqui vão os 3 sinais de que você está se abandonando ou já se abandonou dentro desse casamento. E o primeiro sinal de que você está se perdendo dentro do seu casamento é quando você começa a se calar. Engole seus sentimentos e mede as palavras para conversar com o seu parceiro. Olha só, esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu falei para ela assim: nossa, sabe, quando essa pessoa me chama para sair, eu não sinto muita vontade de sair com essa pessoa porque é uma pessoa muito crítica, fala muito que ela é super especial, que ela é toda, e eu não me sinto confortável com ela, então eu acabo negando porque ela me corrige demais. E então eu tenho que pisar em ovos para conversar com essa pessoa. E eu disse para ela assim: ela não é minha amiga. Porque em uma amizade eu não quero pisar em ovos, eu quero me sentir confortável para conversar com a pessoa. Eu quero me sentir bem, eu quero ser eu quero poder ser eu. E é tão bom quando a gente consegue ser a gente com uma outra pessoa, não ficar pisando em ovos, não é mesmo? E aí eu digo que sim, essas pessoas que nós conseguimos ser nós mesmas, com essas pessoas nós somos amigas. Essas são pessoas amigas de verdade. Já essas pessoas que a gente tem que se controlar, tem que medir palavras o tempo todo, geralmente não são amigos. São pessoas conhecidas, são colegas, enfim, mas amizade não é. Então, o teu marido tem que ser o teu melhor amigo. Se ficar medindo palavras o tempo todo para conversar com ele, que casamento é esse? Você tem que se anular sempre? Aí a gente já começa a ter um sinal de alerta, que é perder a sua personalidade. Então é o início de perder a sua personalidade. Tá começando aí. Por quê? Se você tem que pisar em ovos, você não pode ser você. Porque ser você vai ferir o outro. Então o que você faz? Você vai guardar seus sentimentos, vai guardar quem você é cada vez mais e não vai ser você. Você vai se moldar a um personagem para agradar a outra pessoa. Isso não tá certo, tá? Numa relação sim tem que ter respeito com as palavras, ok. Mas a gente não tem que se tornar uma outra pessoa para conversar com o nosso marido que escolheu casar com você. Comigo, que sou eu, o meu jeitinho, entendeu? E o segundo sinal é a culpa. Olha só, eu e meu marido, nós temos então 6 anos de casamento e no início a gente estava aprendendo a ser casados. Então, a conciliar trabalho e casamento. Trabalho e o nosso relacionamento. Então, muitas vezes o trabalho nos sugava tanto que a gente não tinha tempo de qualidade, não tinha tempo juntos. E aí eu
guardava aquilo pra mim, aquela angústia de, poxa, agora eu queria um abraço, poxa, agora eu queria um tempo de qualidade, poxa, agora eu queria sair um pouquinho de casa, poxa, enfim. E eu ficava guardando aquilo e eu não externalizava, eu não falava, e aquilo me magoava muito, e eu começava a descontar muitas vezes em atitudes, muitas vezes até em careta, fazia bico e ficava quieta na minha, e o silêncio tomava conta de mim, então eu não me posicionava, não falava. Olha, eu tô triste porque a gente não tá tendo tempo juntos. Eu tô triste porque a prioridade sempre tá sendo o seu trabalho. Eu tô triste e me sinto assim porque não tô tendo mais atenção. Então, não tô me sentindo prioridade pra você. Eu não falava isso. O que eu fazia? Eu guardava tudo pra mim e me sentia culpada. Sabe aquela culpa de, se eu falar, ele vai achar ruim. Logo, eu sou culpada de tudo isso que está acontecendo, sou culpada dele se sentir mais irritado, sou culpada dele se sentir mais cansado, eu sou culpada, é como se ter nascido já me gerasse assim uma culpa grande, né? E aquilo tomava conta de mim constantemente. Até um dado momento que eu parei e olhei e falei assim, poxa vida, tá errado. Tá errado isso, a gente precisa sim conversar e ter o tempo do casal na semana. Então, quando eu parei e pensei e falei, não, eu preciso me posicionar, eu não tenho culpa dessa correria, a gente precisa arrumar tempo, porque dizem que quando você tem prioridade, você arruma tempo para aquela prioridade. E o casamento, sim, é prioridade. Então, não se sinta culpada por cobrar a atenção, cobrar presença, cobrar estar junto com você, porque você também tem que ser uma prioridade na vida do seu marido. E o terceiro sinal, eu acho que é o pior de todos, é em que você fica com medo. Medo de perder esse casamento, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada. Medo faz com que você se sinta mal, com que você fique com pensamentos constantes, que vem e volta, mostrando e falando para você que você não é capaz, falando que você não é mulher suficiente, falando que ele vai arrumar outra pessoa, dizendo para você que ele tá te traindo, trazendo para você insegurança. Você para de cuidar de si e começa a ficar pensando essas coisas. O teu tempo já não é mais para você. O teu tempo agora é para ficar pensando em estratégias e o que você vai fazer, como você vai descobrir, qual vai ser a sua reação, como que você vai falar para ele, porque você acha que ele tá te traindo sem provas nenhuma. Então, quando a gente passa esse tempo todo com medo, ansiosa, triste, achando que isso vai acontecer, que o pior vai acontecer, você se abandona. Ou seja, você tem medo de perder o outro, mas você não tem medo de perder você. Isso é muito triste e acontece muito entre as mulheres. Elas vivem com medo de perder os parceiros, mas não se dão conta que quando elas estão focadas demais no outro, elas já não sabem mais quem são. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, quando eu estava na pior fase do meu casamento, eu fui comprar um tênis. E nisso que eu fui comprar um tênis, eu tive que fazer uma videochamada, ligar para uma amiga e perguntar para ela que cor de tênis. Eu queria um branco, mas tinha um branco diferente, o outro branco mais ou menos assim, e eu tive que ligar para ela para perguntar qual era o tênis que eu ia levar para casa. Por quê? Porque eu perdi a minha identidade, eu perdi a minha autonomia, eu perdi quem eu sou, eu perdi o que eu gosto, eu já não sabia mais quem eu era, porque eu vivi muito para o outro. Viver pensando sempre em agradar o outro. E aí nesse caminho você não tem medo de se perder. Então que o seu maior medo não é para viver uma vida com medo, mas se for para ter medo, tenha medo de perder você. Porque sim, se tem uma pessoa importantíssima na sua vida é você. Nós somos os nossos piores inimigos. A Bíblia fala, ame o seu inimigo. Mas se você parar para pensar, você tem que se amar. Porque o seu pior inimigo é você mesmo. E eu chamo isso de volta para si.
resgatando a sua identidade. Se você quer se tornar uma mulher inteligente, forte, segura, que tem bons relacionamentos e saudáveis, eu convido você a clicar no link aqui e entrar em contato comigo e marcar a sua sessão experimental de terapia. Eu vou amar te conhecer e te ajudar a vencer toda essa sua insegurança e se tornar a mulher que muitas pessoas vão olhar e vão falar assim: poxa vida, como você mudou.